Paz e bem, servos e amigos de Jesus, quero te acolher aqui no meu canal. Aqui é um lugar onde nós nos aprofundamos na palavra de Deus, crescemos em intimidade. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações, comente, faça o seu pedido de oração aí nos seus comentários. Você está aqui para ouvir reflexões que vão te levar à experiência de salvação. Deus tem uma palavra de salvação para a sua vida, para a sua história. E a palavra de salvação que hoje o Senhor nos traz se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 11, do versículo 14 ao 23. Jesus expelia um demônio que era mudo. Tendo o demônio saído, o mudo pôs-se a falar e a multidão ficou admirada. Jesus expulsa um espírito mudo, um demônio que era mudo de um homem. E a multidão fica admirada. Este homem está sem poder falar. Quando nós trazemos para a analogia de que espírito é esse, é aquele espírito que nos impede de falar com Deus. Aquele espírito que nos impede de proclamar os louvores do Senhor em nossa vida. Normalmente, quando se atribui uma enfermidade incurável no Antigo Testamento, trata-se de uma doença relacionada a alguma maldição. E Jesus é aquele que tem autoridade sobre o mal. Jesus é aquele que tem autoridade sobre os demônios. Jesus é aquele que nos permite voltar a ter a sensibilidade dos nossos sentidos. Aquele homem estava sem o sentido da fala e Jesus devolve a fala para ele. E Jesus faz com que ele proclame a grandeza de Deus. E Jesus faz com que aquele homem volte a se comunicar na comunidade. Jesus é aquele que nos coloca de volta na vida da comunidade. E todos ficaram admirados, mas alguns deles disseram: ele expele os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. É para pô-lo à prova. Outros lhe pediam um sinal do céu. Penetrando os seus pensamentos, disse-lhe Jesus. Jesus penetra o pensamento do homem, Jesus penetra o coração do homem e desses homens que estão utilizando a sua capacidade de falar. Isso é muito perigoso. Nós precisamos pedir essa graça ao Senhor. Senhor, que a minha capacidade de falar não seja para acusar, não seja para julgar, não seja para apontar, não seja para oprimir ou deprimir a pessoa. Aqueles homens usaram a sua capacidade de falar para oprimir o ministério de Jesus. E Jesus penetra o pensamento deles e diz: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e seus edifícios cairão uns sobre os outros. Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulsa os demônios por Beelzebu. Então hoje, nessa liturgia, nesse evangelho, meu amado, minha amada, vamos clamar que o Senhor nos devolva a capacidade de falar. Se você tem andado mudo acerca de falar com Deus, peça que o Senhor te devolva essa voz para que você fale com Ele, para que você se comunique com Deus, para que você cante os louvores do Senhor. Ou, se nós, eu e você, quantas são as vezes que nós utilizamos da nossa palavra para julgar, para apontar, para diminuir, para humilhar o nosso irmão? Vamos pedir também que o Senhor, nos dando o dom da palavra, o dom de falar, que nós saibamos usar a nossa fala, que as nossas falas, que as nossas palavras, elas possam servir para edificar o irmão, para levar esperança, para levar uma palavra de paz, uma palavra de justiça, uma palavra que conforta, uma palavra que edifica. Que a nossa voz, que as nossas palavras, que a nossa fala esteja unida à boca de Deus, para que tudo aquilo que nós falarmos sobre esta terra seja
para gerar salvação. Então vamos pedir nessa hora que o Senhor venha curar as nossas palavras. Jesus, tende piedade das nossas palavras. Jesus cura as nossas palavras. Jesus salva as nossas palavras. Jesus liberta as nossas palavras, que as nossas palavras sejam libertadoras. Jesus, tende piedade das nossas palavras. Jesus cura as nossas palavras. Jesus salva as nossas palavras. Jesus liberta as nossas palavras. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura as nossas palavras. Jesus salva as nossas palavras. Jesus liberta as nossas palavras. Vamos clamar ao Senhor que Ele venha sobre a nossa boca, sobre os nossos lábios, que o Senhor santifique os nossos lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade dos meus lábios. Jesus cura os meus lábios. Jesus salva os meus lábios. Jesus liberta os meus lábios. Jesus, tende piedade das minhas palavras. Jesus cura as minhas palavras. Jesus salva as minhas palavras. Jesus liberta as minhas palavras. Se Jesus libertar os meus lábios, se Jesus libertar as nossas palavras, nós seremos verdadeiramente livres. Que desça sobre você, sobre a sua capacidade de falar de Deus, sobre o seu coração, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.